pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biologia aqui pelo YouTube. E hoje a nossa aula vai ser sobre um tema super relevante atualmente, que é a biotecnologia, né? Então a gente estudou, né, no primeiro e no segundo bimestre a genética, né? A gente viu vários temas de genética e agora a gente vai finalizar, né, com essa área que não envolve só genética, né, mas também envolve várias outras áreas, mas tem uma relação muito grande, principalmente com a genética. Então vamos, né, para a aula de hoje. Então, pessoal, o que é, né, o que seria a biotecnologia? A biotecnologia nada mais é do que qualquer tecnologia, né, qualquer ferramenta que ela é desenvolvida utilizando os seres vivos. Então, pode ser um vírus, né, pode ser uma bactéria, um animal, uma planta, né? Seja você mexendo nesses seres vivos ou modificando ou até criando alguma coisa, né, alguma substância, uma proteína, um medicamento, né, utilizando os seres vivos. Então, por isso que o nome é biotecnologia, né, que seria tecnologia desenvolvida com o uso de seres vivos. Então, a biotecnologia ela envolve várias coisas, né, vários temas que têm muita relevância atualmente. Inclusive, esse tema, né, biotecnologia, é um dos temas que mais cai no Enem, né, com relação a isso. Então, quais são os temas, né, que a gente vai estudar? Então, na aula de hoje, né, e também na próxima aula, a gente vai falar dos seguintes assuntos. A gente vai entender a tecnologia do DNA recombinante, né, ela é a principal. A gente entendendo como é que ela funciona, a gente vai entender todos os outros temas. Vamos falar também sobre clonagem, sobre transgênicos, terapia gênica, né, vacinas gênicas que tem uma relação, tem a ver, né, com terapia gênica, DNA fingerprint, né, que é uma aplicação aí dos conhecimentos do DNA, o projeto Genoma Humano e também a recuperação de espécies em extinção, que também é uma coisa que acontece, né, com os conhecimentos de biotecnologia. Então, começando, né, a gente vai falar sobre a tecnologia do DNA recombinante. O que é isso? DNA recombinante é basicamente você modificar alguma coisa no DNA, né? Então, a gente viu que o DNA é uma molécula, né? Uma molécula que é como se fosse um fio, né? Cheio de informação ali, e você pode mudar alguma coisa, você pode retirar algum gene, ou pode inserir algum gene nele. Então, qualquer modificação, qualquer recombinação feita no DNA, a gente chama de DNA recombinante. Então, normalmente, para fazer esse processo, se utiliza bactérias, né? Então, as bactérias elas têm uns pedacinhos, né, de DNA, isso a gente viu ano passado, né, no segundo ano. As bactérias têm uns pedacinhos de DNA, e esses pedacinhos eles podem servir para fazer essa modificação no DNA. Então, normalmente, nesse processo, né, vai acontecer da seguinte forma. Você pega, né, um DNA que você tem interesse, um DNA que produz alguma coisa, né, por exemplo, um DNA que produz uma proteína específica. Você pega esse fragmento, né, de interesse e aí você coloca ele, por exemplo, num vetor. Né? Esse vetor seria o quê? Por exemplo, um plasmídio de uma bactéria, um pedacinho de DNA de uma bactéria. Você insere, né, esse fragmento de DNA no vetor e aí você obtém o quê? Um DNA recombinante. Ou seja, você não tinha esse DNA não existia, você pegou ele, né, cortou, abriu um espaçozinho, inseriu um gene de interesse e aí esse DNA formado é um DNA, portanto, recombinante. Por que recombinante? Porque mudou a informação que ele tinha. Então isso serve para quê? Ele serve para várias coisas, né? Pode ser aplicado em várias coisas. Você pode criar, como eu falei, medicamentos, né? Você pode criar substâncias, pode modificar, pode produzir vacinas de DNA, enfim, você pode fazer uma série, né, infinidade de coisas com a tecnologia do DNA recombinante. Então aqui a gente tem mais uma figura, né, mostrando como é que funciona. Aquela era mais simples, né? Essa tem mais algumas coisas. Então, veja que aqui a gente tem uma bactéria, né? Ela tem o cromossomo bacteriano, que é o DNA principal dela, né? O maior, e ela tem uns pedacinhos, né, de DNA que são chamados de plasmídios. Toda bactéria tem isso. E aí, ó, você pega esse plasmídio, retira esse plasmídio da bactéria, e você pega, por exemplo, de qualquer outro ser vivo, né? Pode ser até do ser humano, né? De um animal, de uma planta. Você pega um gene ali de interesse, retira, né, aquele pedacinho que você tem interesse, e insere nesse plasmídio. Ó, então você insere esse gene no plasmídio e ele fica, portanto, um DNA recombinante. Um plasmídio com um pedacinho de DNA que não tinha anteriormente nele. E aí você coloca, por exemplo, esse plasmídio em uma bactéria, e aí essa bactéria ela vai passar a ter um DNA recombinado. Então veja que ela é o quê? Ela é uma bactéria que ela recebeu um material genético que ela não tinha. Isso as bactérias já fazem naturalmente, né? Naturalmente as bactérias elas ficam trocando plasmídios, né, entre elas. E aí o ser humano veio e conseguiu fazer aí para utilizar essa tecnologia do DNA recombinante. Então, se essa bactéria ela se reproduzir, ela vai reproduzir os plasmídios também. Então, esses plasmídios ela vai passar, né, digamos assim, para os filhotes, né, dela, para as bactérias que ela gerar. Ou seja, ela vai clonar, né, aquele DNA que foi inserido no material genético dela. Então, isso aí a gente chama também de clonagem gênica ou clonagem molecular. Por quê? Porque a partir do momento que essa bactéria aqui ela se reproduzir, ela vai gerar vários clones, né, ela vai criar cópias dela,
gerando também cópias desse DNA modificado. Então, essa tecnologia ela pode ser usada, por exemplo, para produzir insulina, hormônios, né, vacinas, enfim, diferentes substâncias, utilizando, né, a tecnologia do DNA recombinante. Um exemplo, né, super comum da utilização dessa tecnologia são as vacinas, não, as vacinas a gente vai falar mais na frente. Por exemplo, a famosa insulina, né? Então, a insulina é um hormônio, né, uma proteína que a gente tem naturalmente no corpo, só que tem algumas pessoas que elas têm uma deficiência, elas não produzem insulina, né? São as pessoas que têm diabetes. E aí, essas pessoas elas precisam administrar insulina, elas precisam tomar insulina. Então, como é que elas vão tomar insulina? Como é que a gente vai achar insulina para dar a essas pessoas? Colocando alguém para produzir. Nesse caso aqui vão ser bactérias, né? Então, já foi utilizado outros animais para produzir, outras formas de fazer, mas atualmente se utiliza bactérias. Então, olha só como é que eles fazem, né? Então, eles pegaram o gene, né, responsável pela produção da insulina, né? Então, tiraram do DNA esse gene e fizeram a inserção desse gene em um plasmídio, né? Então, eles pegaram aqui um pedacinho de DNA de uma bactéria, cortaram ele e inseriram o gene da insulina. E aí colocaram esse gene em bactérias, né, da espécie Escherichia coli, né, que é a famosa E. coli, uma bactéria super comum, super conhecida, muito usada na ciência. E aí, com esse gene aqui, de posse desse gene, essa bactéria automaticamente ativa ele e ele começa a ser funcional. Então, essa bactéria ela começa a produzir a insulina, exatamente igual à insulina humana. Por quê? Porque ela recebeu um gene que era do ser humano. Então, dessa forma, né, ela passa a produzir a insulina e aí você consegue extrair, né, purificar e colocar num vidrinho, né, que depois alguém vai utilizar, né, pessoas que precisam vão utilizar. Então, isso aqui, né, é uma substância, né, um hormônio humano feito a partir de uma bactéria. Tá? Então, esse aqui é o maior exemplo, né, o mais famoso que a gente tem tanto da tecnologia do DNA recombinante, como também da clonagem gênica ou clonagem molecular. É, a tecnologia do DNA recombinante, pessoal, ela também pode ser usada para produzir organismos transgênicos, né, ou também conhecidos como OGMs, que são organismos geneticamente modificados. O que é isso? Quando você mexe na genética de um ser vivo, ou seja, quando você altera ele, tira um gene, insere um gene, troca de gene, muda de posição, faz qualquer coisa, qualquer modificação, a gente denomina esse organismo como OGM, ou seja, organismo geneticamente modificado, que é conhecido popularmente como transgênico, né? Então a gente tem, né, além de bactérias, a gente tem também hoje plantas, animais, vírus, fungos, protozoários, enfim, dá para modificar, né? Já foi feita a modificação de muitos seres vivos. E muitos são usados, né, no nosso dia a dia. Clonagem, né? Agora falando mais um pouquinho, né, sobre a clonagem. A clonagem, pessoal, nada mais é do que o processo de você produzir um clone de alguma coisa, né? Ou seja, de você criar uma réplica, uma cópia. Pode ser desde um ser vivo todo, por exemplo, uma bactéria naturalmente ela faz a clonagem dela mesma, ela se reproduz de forma assexuada, e isso é clonagem também. Então você pode criar, né, uma cópia, por exemplo, de uma bactéria, né, de um animal todo, de uma planta toda. Mas você pode copiar outras coisas. Por exemplo, você pode copiar células, genes. Então a gente tem dessa forma vários tipos de clonagem, né? Então quais são esses tipos? A gente tem a clonagem natural, a clonagem de genes, também chamada de clonagem gênica ou molecular, que a gente já falou, né, um pouquinho sobre ela. Clonagem reprodutiva e clonagem terapêutica. Então a gente vai ver o que é, né, cada uma delas, vamos ver como é que elas funcionam e também exemplos. Então, começando com a clonagem natural. Então, na natureza, né, nos seres vivos, naturalmente, as espécies fazem a clonagem. E basicamente de que forma? Na reprodução. Então, a própria reprodução assexuada, né, isso a gente viu lá na primeira série, né, os tipos de reprodução. A reprodução assexuada, ela é uma forma de clonagem. Então, por exemplo, quando uma bactéria se reproduz, um protozoário, né, algumas plantas, né, a maioria esmagadora das plantas, né, alguns animais também, como é o caso, por exemplo, da estrela do mar, que conseguem, né, criar cópias de si mesmo, isso é uma forma de clonagem, é a clonagem natural. Então ela é encontrada, né, em bactérias, em fungos, né, plantas, animais. Tá? Um exemplo aqui, ó, na estrela do mar. A estrela do mar, ela é um animal, né? Mas, por exemplo, se ela vier a ser partida, né, se algo fizer o rompimento dela, ela consegue originar, por exemplo, uma estrela do mar. Então é super comum, por exemplo, a estrela perder um pedaço dela e depois ela regenerar, né? E dependendo daquele outro pedaço que se soltou, ele não vai morrer, ele vai regenerar também uma estrela toda, tá? Então essa regeneração aí é uma forma também de clonagem. Então a gente tem também outros animais, né, que fazem isso, como é o caso, por exemplo, desse verme aqui, né, que é a planária. A planária é um verme de corpo chato, que elas praticamente são imortais, né? Elas não morrem, a não ser que ela seja predada, né? Mas se alguma coisa cortar ela, romper ela, acontecer qualquer coisa que danifique a estrutura dela, ela consegue se regenerar, né? Se você tem até vários vídeos, né, na internet, por exemplo, você pode pegar uma planária, cortar ela em três pedaços, os três pedaços vão regenerar e vão formar três planárias.
Então são animais que têm alta capacidade, né, de recuperar os tecidos, fazendo aí a regeneração. A gente tem também um outro tipo de clonagem, que é chamada de clonagem gênica, ou também chamada de clonagem molecular, né? Basicamente é o que a gente já falou lá no começo da aula, né? Você pegar um gene que você tem interesse, colocar ele num plasmídio, né? Ou seja, colocar ele num vetor, inserir numa bactéria e colocar essa bactéria para se reproduzir. Quando essa bactéria se reproduz, ela acaba copiando esse gene também de interesse. Ou seja, ela faz uma clonagem desse gene, né? É o que a gente está vendo aqui na figura. Você pega aí um plasmídio, né, de uma bactéria, insere um DNA, né, nele, produz o DNA recombinante, insere esse plasmídio, né, esse DNA na bactéria, né, um vetor, e aí essa bactéria vai se reproduzir. Quando ela se reproduz, naturalmente ela faz a clonagem, né, ou seja, ela clona a si mesma, clonando também esse gene, né, que ela recebeu. Temos também a clonagem reprodutiva, né, essa clonagem aí ela é basicamente o quê? É você conseguir clonar um animal, né, normalmente é um animal que não consegue se reproduzir de forma sexuada, você consegue fazer a reprodução desse animal sem utilizar a reprodução sexuada. Tá? Então, normalmente ela é feita utilizando o núcleo, né, se retira um núcleo de alguma parte, né, do corpo do animal, se insere um óvulo e coloca-se esse óvulo para se desenvolver. Né? E aí desse óvulo vai se desenvolver e vai formar um animalzinho que é uma réplica idêntica do animal que ele foi retirado. Como é o caso aqui famoso, né, que aconteceu com a ovelha Dolly. Ó, então, como foi que eles fizeram, né, a clonagem da ovelha Dolly? Então, eles pegaram uma ovelha, essa ovelha aqui, ela doou a célula, né? Ela doou a célula que iria ser utilizada, tá? Então, eles retiraram aqui um óvulo dela. E de outra ovelha, né, foi a ovelha que veio da clonagem da Dolly, né? Eles retiraram o núcleo dela. Então, eles pegaram uma célula da mama, retiraram o núcleo dessa célula. E aí o que eles fizeram? Eles inseriram, né, por meio de impulsos elétricos, esse núcleo dentro da célula que eles retiraram dessa ovelha aqui, né? E aí depois eles pegaram essa célula e inseriram numa barriga de aluguel, né, numa ovelha que iria ser a mãe, e a ovelha, né, acabou se desenvolvendo. E quando ela nasceu, ela não era, né, ela não tinha nenhuma conexão genética, ela não era nada parecida com a onde ela foi gerada, mas sim com a ovelha que retiraram o núcleo dela. Por que isso aconteceu? Porque as informações genéticas, elas estão no núcleo. Então, a célula que ela recebeu não trouxe nenhum tipo de informação genética. Todas as informações genéticas delas vieram da ovelha que doou o núcleo, ou seja, daquela foi clonada. A gente tem também a clonagem terapêutica, né, que ela é uma clonagem que é utilizada para doenças, né, para tecidos lesionados ou tecidos doentes, né, ou seja, é você produzir, né, algum tecido ali que ou está faltando, ou está doente, ou está lesionado. Né? Então, normalmente a clonagem terapêutica, né, como o próprio nome diz, ela é usada para fazer uma terapia, né, ou seja, uma recuperação de algum problema. Né? Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa ela tem um determinado câncer em uma região. Então, se retira, né, aquele órgão, por exemplo, e pode-se recuperar aquele órgão colocando células ali para substituir aqueles tecidos que foram perdidos. Tá? Então, isso aí seria a clonagem terapêutica. Normalmente, para fazer a clonagem terapêutica, se utiliza as chamadas células-tronco. Né? Então, as células-tronco são células que ela tem capacidade de se modificar e se transformar em qualquer outra célula do corpo. São células que ainda é, não se especializaram, né? São células que têm a capacidade de se transformar em qualquer célula. Ó, então, as células-tronco, né, elas são células, como eu falei, que elas ainda não se diferenciaram, né? Então, elas são células que podem, né, se transformar em qualquer outro tipo de célula. Então, elas podem ser usadas para, né, ser transformadas, né, em células que a gente não regenera, como, por exemplo, o caso dos neurônios, né, das hemácias, de células do fígado, né, hepatócitos, de células do coração. Enfim, se houver alguma perda, algum dano nessas células, você pode pegar uma célula-tronco e transformar e colocar ali naquele espaço, né, que está faltando aquelas células. Tá? Então, é para isso que servem, né, as células-tronco. Então, existe, né, no ser humano, naturalmente, já existem clones, né, que são gêmeos idênticos ou gêmeos univitelínicos. Então, esses gêmeos, eles são gêmeos que eles têm origem em um único óvulo, né, que se dividiu em dois, ou um único óvulo, ou um único, ou célula-ovo, né. Então, quando juntar ali o óvulo e o espermatozoide, forma, né, o que seria uma pessoa, aí ela se divide e aí forma duas pessoas exatamente iguais, né, com a mesma genética. Dessa forma, são clones naturais. As ideias, né, de clonagem surgiram em 1938, né, com um cientista chamado Hans Sperman, né, ele propôs um experimento de transferência nuclear, né, então esse foi o primeiro cientista que falou, né, sobre esse tema. Depois, né, em 1952, começaram os primeiros testes, né, as primeiras experiências, aí, principalmente utilizando sapos, e quando foi em 1980, né, começaram a fazer aí com mamíferos. E em 1996 marcou porque foi aí esse ano, né, que eles fizeram a clonagem, né, da famosa ovelha Dolly, né, que foi um experimento muito famoso, né, que foi muito divulgado aí pela ciência.
e abriu assim as bases, né, para a questão de clonagem de animais grandes, animais que seria praticamente impossível, né? E, inclusive abriu até a discussão sobre o ser humano. Será possível clonar, né, uma pessoa? E aí começaram, né, a se abrir um debate intenso, né, sobre essa questão da clonagem, né, a questão ética, né, a questão viável dela. Mas atualmente, né, ela é feita e ela é aplicada para inúmeros casos, né? Por exemplo, principalmente na questão de espécies em extinção. Ah, eu tenho uma espécie e essa espécie ela está possibilitada de se extinguir. Vamos lá e fazer um clone dela, por exemplo, para tentar recuperar, né, e não deixar ela vir, por exemplo, à extinção. Então aqui a gente tem, né, o processo, né, que foi feito para clonar, né, a ovelha Dolly. A gente já falou aqui sobre ele. Então essa ovelha, né, ela ficou muito famosa por ter sido clonada e ampliou aí muito, né, o debate sobre a questão da clonagem, né? Então, em 2001, cientistas começaram, né, a explorar essa tecnologia como uma maneira de criar animais, né, pertencentes a espécies ou ameaçadas ou até espécies totalmente extintas. No Brasil, né, a Embrapa ela já faz clonagem de alguns bovinos, né, e também lidera aí um projeto, né, com alguns parceiros aí internacionais para tentar recuperar espécies que estão ameaçadas, por exemplo, de extinção, né? Então, como eu falei, a principal aplicação hoje da clonagem é na questão da recuperação de espécies extintas. É a melhor forma de se utilizar essa tecnologia. Em 2012, né, a Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou um projeto de lei, né, que é regulamento, então a clonagem ela é totalmente regulamentada, né, já no Brasil, pode-se pesquisar, produzir, importar, exportar animais clonados e, obviamente, tudo isso com transparência e com prestação de contas para a sociedade, né, então a sociedade tem que ficar sabendo, né, como é que esse processo está sendo feito, né, para que fins ele está sendo feito. E é só isso, né, na nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente continua, né, falando sobre mais temas da biotecnologia, como, por exemplo, a tecnologia do fingerprint, né, DNA fingerprint, recuperação de espécies extintas, vacinas gênicas. Então, tudo isso a gente vai ver na próxima aula, né? Então, qualquer dúvida, né, ou sugestão vocês podem deixar aqui nos comentários. E até a nossa próxima aula. Tchau!